Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um episódio do Jesus é Top Moço podcast. Aqui é o seu espaço para mergulhar na palavra de Deus e entender como ela se aplica diretamente na sua vida. Hoje a gente vai fundo em Gênesis capítulo 20. A fonte é um comentário bem detalhado, sabe? Versículo por versículo. Nossa missão aqui é entender a fidelidade de Deus, mesmo quando a gente falha, olhando essa história do Abraão, da Sara e do Abimeleque lá em Gerar. Ok? Vamos desempacotar isso. Para começar, Gênesis 20, versículos 1 e 2. Abraão muda para Gerar. E aí? Por medo, ele faz de novo, né? Diz que Sara é só a irmã dele. É um erro antigo voltando. A fonte comenta essa repetição. O que ela diz sobre isso? Alguém tão importante tropeçar assim de novo. Olha, o comentário que a gente usou, ele ressalta muito o poder do medo, sabe? Mesmo numa figura como Abraão. Sugere que, o medo de morrer foi maior que a lembrança de como Deus já tinha protegido ele antes. Aí ele volta para uma estratégia humana, que já tinha dado problema. É um retrato bem honesto da nossa fragilidade, né? Mesmo na fé. Entendi. E logo depois vem a intervenção de Deus, né? Versículos 3 a 7. Deus aparece para Abimeleque num sonho. O que esse comentário acha mais fascinante nessa parte, nessa intervenção divina específica? O mais fascinante, segundo a análise, é Deus falando direto com Abimeleque. Ele era um rei, mas fora da aliança com Abraão, né? Deus age não só para proteger a Sara e a promessa, mas também para livrar o Abimeleque de pecar sem saber. E o comentário destaca a defesa do Abimeleque, sabe? Ele fala, eu fiz na inocência, com base no que me disseram. E Deus reconhece isso. Mas aí tem uma tensão, não tem? Deus aceita a inocência dele, mas ainda manda devolver a Sara. E aponta justamente Abraão, que causou a confusão toda, para orar por ele. Como que o comentário lida com essa aparente contradição? Exato, é um ponto-chave. A fonte interpreta isso como Deus mostrando sua soberania, seus múltiplos propósitos, sabe? Ele protege Abimeleque porque viu a integridade dele, mas ao mesmo tempo reafirma o papel de Abraão como profeta. Mesmo tendo errado feio, Abraão não perdeu o chamado. O comentário sugere que isso mostra como o plano de Deus pode seguir mesmo com instrumentos falhos, como nós. É um ponto central da análise deles. Faz sentido. E a reação do Abimeleque e dos servos dele, no versículo 8, é medo, né? Daí ele vai e confronta Abraão direto. Versículos 9 e 10. O comentário analisa essa confrontação. É só medo ou tem também um sentimento de injustiça ali? Tipo uma questão ética? A análise aponta para uma mistura, sim. Tem o temor por causa da revelação de Deus, claro, mas também uma indignação justa, entende? Abimeleque pergunta para Abraão sobre o risco enorme que ele trouxe para o reino todo. Que pecado tão grande trouxeste sobre nós? O comentário até destaca a clareza moral do Abimeleque nesse momento, que contrasta, com a atitude do Abraão ali. Ele quer entender o motivo de algo que quase causou uma tragédia. E a justificativa do Abraão nos versículos 11 a 13? Medo de novo, e a famosa meia-verdade. Como a fonte analisa essa coisa da Sara ser meia-irmã? É visto como uma estratégia astuta, mas falha? Ou é algo mais complicado eticamente? O comentário trata como algo bem problemático, viu? Embora fosse verdade, ela era meia-irmã, o jeito que foi usado foi para enganar, para manipular. Isso mostra uma falta de confiança na proteção de Deus. Abraão até admite que era um combinado antigo entre eles para situações de perigo, e a análise interpreta isso como uma prudência humana que, virou desonestidade. Tudo baseado numa suposição errada sobre o pessoal de Gerar, aqui ninguém teme a Deus. Isso levanta uma questão importante que a fonte explora, o efeito corrosivo da desonestidade, mesmo quando tem um fundo de verdade. Entendi. Já a resposta do Abimeleque, versículos 14 a 16, é impressionante. Devolve a Sara, dá presentes, oferece terra para morar. O comentário atribui isso a quê? Integridade mesmo, medo ainda, diplomacia e aquele presente para Sara, as 1000 peças de prata. O véu para os olhos. Qual o significado disso?
A análise da fonte tende a ver como integridade do Abimeleque, talvez reforçada pelo temor a Deus depois do sonho, né? A generosidade toda, ovelhas, bois, servos, prata, terra, vai além do que seria esperado. E sobre o presente para Sara, as 1000 peças de prata, o comentário interpreta como uma forma de reparação pública. Era um jeito de dizer publicamente que ela era inocente, restaurar a honra dela diante de todo mundo, mostrar que nada de errado aconteceu e que ela estava sendo devolvida com respeito. Um ato de retidão pública mesmo. Certo. E aí a gente chega na resolução. Versículos 17 e 18. Abraão ora e Deus cura a casa de Abimeleque. Casa que estava estéril, por causa da Sara, né? Como o comentário amarra essa conclusão? Deus usando quem errou para trazer a cura. Exatamente. A fonte vê isso como o ponto alto, assim, da demonstração da soberania de Deus e da persistência do plano dele. Deus estava no controle o tempo todo, entende? Ele causa a esterilidade para proteger Sara, ele se revela a Abimeleque, expõe o erro de Abraão, move Abimeleque a agir certo, e, no fim, usa Abraão no papel de profeta, de intercessor, para trazer a cura. Se a gente conecta isso com tudo, o comentário argumenta que Deus orquestrou tudo para ensinar lições a todos ali e reafirmar seu controle, mesmo através dos nossos erros. Então, resumindo os principais pontos dessa análise detalhada. Bom, o comentário deixa algumas coisas bem claras para a gente. Primeiro, a fidelidade de Deus ao plano dele vai além das nossas falhas, mesmo as repetidas. Segundo, a análise bate muito na tecla do perigo das meias-verdades. Elas são, no fundo, desonestas e podem ter consequências terríveis. Terceiro, fica óbvio como o medo, quando a gente não entrega para a fé, pode levar a atitudes que comprometem nossa integridade, que mostram desconfiança no cuidado de Deus. Quarto, essa história toda mostra a justiça de Deus protegendo Abimeleque e a misericórdia dele, restaurando Abraão ao seu papel. E, por fim, uma coisa crucial: o chamado de Deus para a vida de alguém não é anulado pelos erros. Deus continuou usando Abraão. Isso fala muito forte, né? A análise da fonte parece destacar que, apesar dos medos, dos erros do passado, a história maior é a da constância de Deus, da restauração. Incentiva a gente a confiar e corrigir o rumo. Exatamente. E talvez um pensamento para ficar ecoando, que vem dessa exploração toda, como é que a compreensão dessa fidelidade contínua de Deus, mesmo depois das nossas próprias falhas, pode alterar a forma como alguém enfrenta os próprios medos e busca recomeçar depois de um erro. Excelente reflexão. E não se esqueça, se esse estudo abençoou sua vida, compartilhe com seus amigos, sua família. E não deixe de conferir também nossa série especial Minuto Bíblico, onde em apenas 1 minuto você recebe uma palavra poderosa para transformar seu dia. Deus te abençoe e até o próximo episódio.